contratos. A gente está aqui em contrato administrativo, é o 189, está aqui no capítulo 8, hipóteses de extinção. Só para relembrar o que foi visto no 137, estou com ele aqui, vamos ver. Para ver se é uma continuação direta. Então, aqui fala do 37 que a gente viu da semana passada, motivos de extinção, que é o não cumprimento irregular de normas edilícias, ok. Desatendimento de determinações regulares, determinada por autoridade, pela fiscalização, alteração social, modificação, finalidade da estrutura da empresa, decretação de falência e insolvência civil, caso fortuito, força maior, atraso na obtenção de licença ambiental e possibilidade de obtê-la, atraso de liberação de áreas sujeitas à desapropriação, desocupação, serviço, atraso em geral, né? Razões de interesse público justificadas pela autoridade máxima do órgão e não cumprimento das obrigações relativas às reservas, no caso de PCD, reabilitar a Previdência Social e para aprendiz. Então, esses são os casos que a gente viu a semana passada, né? Então, daí, continuando, aqui no 138, artigo 138, a extinção do contrato poderá ser, primeiro, determinada por ato unilateral e escrito da administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. Então, a princípio, que a gente viu semana passada também, a administração, só ela pode extinguir o contrato, a não ser que a administração tenha cometido um erro grave, né? Aí, um descumprimento. Aqui fala, a palavra-chave é descumprimento. Se ela deixou de cumprir com a obrigação dela, aí pode ser extinto o contrato. Pode ser consensual, que é por acordo entre as partes, por conciliação, mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração. Não sei por que colocou desde que haja interesse da administração. Se é consensual, é do interesse dos dois, né? Mas dá para entender que é a administração que toma a iniciativa, né? Em fazer o acordo. Terceiro, determinada por decisão arbitral em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral ou por decisão judicial, né? Decisão arbitral eu entendo como um acordo antes de virar um caso judicial, né? É um acordo, é um caso judicial mais rápido, né? Imagino que seja dessa forma. Daí, se não for decidido, né, por a decisão arbitral, então deve levar anos para virar um caso judicial. Então, só para resumir, a extinção do contrato ela poderá ser unilateral pela administração, né, exceto o descumprimento dela, consensual ou por arbitral ou então judicial. Parágrafo 1º. A extinção determinada por ato unilateral da administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização. Aqui, no caso, são essas duas aqui que estão indicadas. A unilateral e a consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. Então, a arbitral e a judicial não é o caso, né? Próximo, parágrafo 2º. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a, primeiro, devolução de garantia. Então, a empresa ela executou 50% da obra. Daí, a administração ela fez um erro grotesco. Então, a empresa ou deixou de pagar, né? Uma coisa do tipo. E, então, a empresa ela não vai continuar a obra. E ela precisa receber aquilo que ela executou, né? Primeiro, vai ser devolvida a garantia. Gente,
A gente viu lá 4 hipóteses de garantia, né? Caução, e o STF, seguro, o TE, título, e o F, fiança. Então, uma dessas 4 modalidades de garantia, que foi indicado lá atrás, claro, se a administração optou por essas garantias, né? Então, essas garantias serão devolvidas, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da extinção, ou seja, se a empresa executou 50% da obra, ela terá direito a receber 50% do que ela executou, né? E pagamento de custo de imobilização. Como isso aqui tem custo e vai sair do bolso da empresa, também a administração vai ter que pagar, né? Eu imagino que a empresa, ela, ela se programou para usar um maquinário, qualquer material, até o final da obra, que ia durar 1 ano, 2 anos, mas de repente, na metade do caminho, ela tem que retirar. Então, vai ser prejuízo para a empresa, né? E a administração vai ter que pagar. Então, esse foi o 138. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vamos ver, então. Depois eu vou fazer as perguntas, hein? Uhum. Aí depois deixa de ser tranquilo. Depois vai ter um resuminho, aí vai ter as discursivas, aí. Olha lá, agora... Aquela citação que você falou de arbitral, André, Ah, eu acho que arbitral tipo, pensa assim, árbitro, né? É algo externo, né? É algo que vem de fora. Então, no caso, uma decisão judicial, né? Acho que por isso a decisão arbitral, né? Você tinha comentado eu entendo a uma decisão coisa. arbitral antes de ir para juízo, eles tentam fazer um acordo ali, um acordo rápido, né? Então, é uma decisão externa, né? É uma decisão que Sim. não está, pelo que eu vi aqui, seria exatamente quando vai para um juízo, né? Uma Você perícia vai externa, para tal. conciliação, né? É. Entra num acordo ali perante, vamos dizer, perante o juízo, só que não vira um caso judicial, porque caso judicial leva anos, né? Uhum. É um caso mais rápido. No direito é muito usado esse termo arbitral aqui, para uma coisa, um acordo mais rápido, né? Beleza. É, então, 139. A extinção determinada por ato unilateral da administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei, novamente unilateral, da administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei, e as sanções a gente vai ver lá mais para frente, né? As seguintes consequências. Então, quando a administração ela decidir extinguir o contrato, vai ocorrer isso aqui. Assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade. Então, a administração ela poderá dar continuidade utilizando material, até mesmo pessoal, é, que está sendo utilizado ali na obra, né? Assunção, o que que é assunção? Assunção imediata do objeto. Vai tomar para si, né, o objeto para ela poder executar. Ou ela Ah, tá. executa, ou ela contrata outra empresa, né? E pode acionar o seguro também, né? Se ter a opção de seguro, seguro garantia, daí aciona o seguro, ou a administração de alguma forma, ela continua a obra. Então, a assunção está relacionado com a administração assumir aquele Isso. Boa. objeto, Essa é aquela a palavra, né? obra, Assumir. Boa. assumir, né? Ela Ah, assume o objeto para poder executar, para poder dar legal. continuidade, né? Beleza. É, Daí tem a execução da garantia, como eu falei, contratual, claro, desde que tenha sido determinada lá atrás, a administração optou pela garantia. Se ela não optou, aí complica, né? Aí ela vai ter que, de Uhum. alguma forma, executar.
Execução da garantia contratual para, primeiro, ressarcimento da administração pública por prejuízos decorrentes da não execução. Segundo, pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível. C. Pagamento das multas devidas à administração pública. E D. Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível, né? Quando ela optou pelo seguro, né? Seguro garantia. E quarto, retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração pública e das multas aplicadas. Então, aqui um detalhe interessante, né? Até o limite de que a empresa estará devendo. Vamos dizer que ela executou 95% da obra. Faltam 5%. Então, a administração vai ter que arcar com esses 5%. Aí ela vai aplicar sanções, né? Vai cobrir tudo isso aqui, ainda vai sobrar um tanto. A administração não pode ficar com esse tanto. Até o limite do prejuízo causado à administração. Parágrafo 1º. A aplicação das medidas previstas no inciso 1 e 2 do caput deste artigo ficará a critério 1 e 2, estamos falando, da assunção imediata e da ocupação, inclusive, do pessoal, né? Utilização do pessoal. Então, a aplicação das medidas previstas no inciso 1 e 2 do caput deste artigo ficará a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Ela pode executar ou ela pode contratar uma outra empresa para poder executar, né? Segundo, na hipótese do inciso 2, que é do pessoal, né? A ocupação e utilização, inclusive, do pessoal. O ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso. Bem, esses são os artigos 138 e 139. Vamos fazer um resuminho rápido aqui, né? O 138, vimos as formas de extinção. São 3: unilateral pela administração, consensual ou judicial/arbitral, né? E a unilateral, quando o contratado descumpre o contrato, exceto se a culpa for da própria administração. Consensual, por acordo entre as partes. Mediação ou comitê de disputas, desde que a administração concorde. E judicial/arbitral, por decisão de juiz ou árbitro, conforme cláusula contratual. Requisitos: ato escrito e fundamentado, autorização da autoridade competente e registro formal no processo. E se a culpa for da administração, o contratado tem o direito de devolução da garantia, pagamentos devidos até a extinção e reembolso do custo de imobilização. Ok? O resumo do 139. Extinção unilateral do contrato pela administração pode resultar em assunção imediata do objeto, e ela toma posse, né, do que já foi feito. Ela continua a partir de onde a empresa entregou. Ocupação dos recursos do contratado, pode ser local, equipamento, materiais, até mesmo pessoal. Autorização de autoridade competente. Execução de garantia contratual, para cobrir prejuízos, verbas trabalhistas, multas ou exigir que a seguradora conclua o contrato. E retenção dos créditos, que pode reter valores devidos ao contratado até cobrir prejuízos e multas. Ok? Então, vamos lá. E aí, quais são as formas? Esse é o do 138. Quais são as formas de encerrar um contrato? São 3, né? Lembra? Extinção. Oi? Extinção. Extinção por parte de quem? Ato unilateral da Extinção administração. unilateral. Então, extinção unilateral da administração. Claro, exceto se ela for culpada. Consensual. Consensual, acordo entre as partes, né? E arbitral. Arbitral ou Juiz, né? Decisão do ou juiz. decisão judicial.
Essas são as 3 hipóteses. Uhum. Próximo. O que acontece quando a administração é culpada pela extinção do contrato? Aí são 3 hipóteses, né? Devolução da garantia por parte do contratado. Tem direito de devolução da garantia. Que mais? O que a administração deve fazer? Ressarcimento de prejuízos, né? Que o O- contratado venha a ter. os custos, né, de execução do contrato ali. Uhum. Uhum. Recebe os pagamentos devidos até a extinção e tem direito ao reembolso dos custos de desmobilização. Vixe, essa eu não ia lembrar, não. Uhum. Custos de desmobilização, né? Então, tem a garantia, devolve a garantia, tem os pagamentos, né, devidos até a extinção. Ou É, seja, tudo que a empresa executou, ela vai ter que receber, né? sim. E também ela tem o custo da desmobilização. Ela precisa receber isso aí. Ela, se for uma obra ali, ela teve custos para poder mobilizar, vai ter custo para tirar os equipamentos, né? O canteiro de Isso, obras, então ela não pode meio que ficar com esse prejuízo, né? No caso. exatamente. Uhum, Garantia, se ela fez o serviço, ela recebe. E a uhum. desmobilização. E tudo que foi executado, né? Do contrato ali. Beleza. Isso. Fechou. Agora, o 139. Quais medidas a administração pode tomar ao encerrar um contrato de forma unilateral? São 4 hipóteses aqui. Então, a administração, ela vai encerrar um contrato, daí vai sobrar para ela, né? O que ela vai fazer? Assumir o contrato. Assunção É, Assunção, do né? É a objeto, né? palavra, né? Assunção. ela assume imediatamente o objeto do contrato, Ocupação e utilização do, do, do local, né? local, O- objeto, equipamento, pessoal, Isso. materiais, né? Uhum. E mais? Agora complicou, hein? Garantia. Achando garantia boa. Seguro, né? Executar a garantia contratual e Hum, eu estou tentando lembrar a última. Vamos ver? Tem 9. Retenção dos créditos Retenção. até o limite do valor dos prejuízos, né? Retenção de crédito seria retenção de pagamento ou do saldo? É porque tem a garantia de ter, seria o pagamento, né? Ela vai acho deixar de fazer o pagamento que é. até o valor do prejuízo. Até o valor do prejuízo somado com as multas, né? É isso, né? Isso, Verdade, isso. verdade. O exemplo que eu citei é a empresa executou 95% da obra. Então ela receberia já o pagamento, tudo bonitinho, né? Só que, como ela ficou devendo 5%, a administração vai cobrir 5% e ainda vai cobrir a multa, né? Ou seja, então vai ser até o valor do limite. E a empresa ainda vai receber, né? É, sim. Ainda vai receber. Uma forma de proteger também, né? Para não ter um desequilíbrio. Também É, ela fez, beleza, né? O que ela não fez, ela não vai receber, vai sofrer as penalidades, mas não vai deixar de receber pelo que executou, né? uma parte ela vai receber. Ela não vai receber Sim. tudo que foi programado, porque ela não terminou a obra, né? Uhum. Uhum. Vamos lá. A quarta. Quando a administração pode usar os recursos do contratado após a extinção? Era nos dois primeiros, né? Anterior, na assunção do objeto e quando ele ocupa ou utiliza do objeto, né? Ou do local, ou das instalações.
Quando É isso? decide, é na Quando ela, sequência, né? Não, quando não ela tá assume o voltando. objeto, Ela decide continuar a obra ou serviço, né? Ela vai assumir. Porque daí ela vai continuar o serviço, né? Então, É, quando quando ela ela, decide continuar a obra ou serviço, e ela ocupa o local, né? Os equipamentos, o que tiver lá da empresa, da contratada, para poder executar, né? aí precisa de autorização também. Autorização expressa de ministro, secretário estadual ou municipal. Então, para ela poder continuar a obra, ela precisa dessa autorização. Depende do nível da obra, né? Se é municipal, estadual ou federal, né? Aí, no caso, seria municipal, seria secretário de obra. Estadual, uhum. secretário estadual de obra. De infraestrutura, alguma coisa assim. Hum. E o ministro seria ministro de infraestrutura. Eu acho que não tem mais. É o Tarcísio, né? Agora é ministro das cidades, eu acho. Depende da pasta, né, que tá tocando a obra. Isso. Talvez vai ter mais de uma secretaria ou ministério que possa tocar ali o Isso. contrato. Uhum. E a última, para que serve a garantia contratual após a extinção do contrato? Para que serve? É, Após a extinção do contrato? Para garantir a segurança, né? Não sei se é o É, que é expresso que está na lei, né? é Mas para ressarcir a administração ressarcir, prejuízo, administração. prejuízo, isso, essa é a se ele não palavra. executar, é verdade. Se a empresa não Ok. executar. Esse é o principal, né? E que mais? Pagar verbas Uhum. trabalhistas, Multas, né? previdências, se for o caso, né? Daí que mais? As multas. Quitar multas e exigir que a seguradora, né, conclua o contrato se houver seguro. Bem, isso aqui é a minha parte. Beleza, show. Show de bola. Daí o próximo, se quiser dar continuidade, Vamos lá. é Sou eu. o Gabriel 140 146. Vamos lá. Vou abrir aqui. A tela tá aparecendo? Assim, Sim? Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, artigo 140. Agora a gente vai falar sobre recebimento do objeto do contrato. Artigo 140. O objeto do contrato será recebido. 1. Em se tratando de obras e serviços. Então, no caso, quando for obras e serviços, aí no recebimento, a gente vai ter um recebimento que vai ser o provisório e o definitivo. No provisório, o provisório vai ser recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização. Geralmente, fiscal do contrato. Mediante termo detalhado, então ele vai fazer um relatório ali, fotográfico, vai detalhar, né, o que foi executado, ou o que não foi executado, o que está pendente, enfim. Quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. Tá, então ele vai receber, vai verificar, vai fazer o termo detalhado. Se tiver tudo ok, né? Se tiver o cumprimento aqui das exigências, ele vai emitir o termo provisório, né? O aceite, né? Provisório.
Aí o definitivo. O definitivo vai ser por servidor ou por comissão, um grupo, né, de pessoas, designado pela autoridade competente. Então, a autoridade competente vai definir quem que é esse servidor e quem que é essa comissão para fazer o recebimento definitivo. Também vai ter um termo detalhado, então vai ter que fazer um relatório para comprovar o atendimento das exigências contratuais. Então, são dois documentos, vamos dizer assim, né? O provisório e o definitivo. Então, acho que vocês aí já devem ter feito algum aí, quando finalizou, né? Chegou lá no final da obra, terminou, tem que... O fiscal Uhum. vai fazer o provisório. Aí o definitivo, se for uma prefeitura aí, né? Acho que a maioria Eu já aí. me recusei a receber, inclusive, obra. Oi? Já me recusei a receber obra. Receber obra, fazer o definitivo. Até, até resolver a resolução das pendências. Ah, sim, exatamente. Como fiscal, esse é o papel, né? Ah, tá com Uhum. problema lá, não executou, tal. Ah, não vou fazer o termo provisório. Enquanto, Uhum. enquanto a empresa não executar lá tudo certinho. Beleza. Esse é o caso de obras e serviços. Aí a lei, ela separa obras e serviços e separa compras, né? Também. Vai comprar um bem ali, aí é uma outra história. Como que vai ser? É outra história não, parecida, né? Vai ser provisório também, de forma sumária, tem essa palavra aqui, forma sumária, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior, então, tem uma verificação posterior da conformidade do material. Isso aqui, cara, tinha muito lá, com exigências contratuais. Onde eu trabalhava, né, na prefeitura, então chegava o material, aí, beleza, fazia a verificação lá, por exemplo, a quantidade, sei lá, comprou piso lá, comprou piso. Aí vai lá, a gente verifica lá quantas caixas chegaram. Só que imagina só, tem 300 caixas de piso ali. Você não vai conseguir conferir ali uma por uma para verificar se o piso está todo em ordem. Então, verifica o quê? A quantidade, geralmente, né? É verificar se a quantidade está ok. Tá? Então, é por isso que ele cita aqui, com verificação posterior da conformidade do material. Porque nem todo material você vai conseguir verificar com exatidão, né? Tá ali. Aí Vai contar quantas canetas chegou. exato, exato. Isso vai vir em caixas, né? Então, beleza, você vai ver lá, um bom exemplo, você tem 1000 caixas de caneta, vai ter que contar ali, né? 1000 caixas de caneta. Só que você não vai contar ali, tem 100 canetas dentro da... Você não vai ficar contando 100, cada caixa 100 canetas, não. Mas aí, posteriormente, ali, pode ser que, né, distribuiu, pode ser verificada, vamos dizer assim. Mais ou menos nesse sentido. Um Sim. computador, computador. Você vai receber lá 100 computadores ali para a secretaria. Você vai verificar as caixas, mas só vai verificar se ele está funcionando, se está com software instalado posteriormente. Então é importante essa palavra, né? Com verificação posterior. Com verificação posterior. E o definitivo? É o mesmo esquema lá da obra. É por servidor ou por comissão designada pela autoridade também. Então, sei lá, o secretário municipal vai decidir lá quem que é o servidor, quem que é a comissão que ser, vai fazer essa definitiva, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências. Aí vamos lá, uma pergunta. O fiscal da obra aqui vai, né, obrigatoriamente, vai ter que verificar se está tudo em ordem para emitir o provisório. Ele vai poder emitir o definitivo também? Então, se ele entender, se ele emitir o definitivo, ele está afirmando que está tudo certo, nada precisa para ser resolvido. Então, mas aqui na norma, na lei, fala o quê? Que é um servidor ou uma comissão que vai ser designada pelo servidor. Esse servidor aqui, ou mesmo uma comissão, né? Obviamente pode ser diferente do fiscal. A questão é, esse servidor pode ser o fiscal? Pode ser o mesmo que fez o provisório?
Eu acho que sim. Acredito que sim, né? Não existe Não uma tá falando que restrição. não pode. Não tem nenhuma restrição, né? É assim, tem É, não pode. um dos princípios que é a segregação, né, das funções. O fiscal ele vai ser o mesmo. O fiscal de contrato, ou fiscal da obra, né? Ele vai ser o mesmo até o fim. Eu acho que assim, o ideal seria uma pessoa diferente, né? Até A para autoridade ela caso, pode mandar um diferente caso, também. caso tenha uma imparcialidade aí, né? Vai saber, né? Mas Teve daí, uma no caso, imparcialidade, aí tem a comissão, né? Pode ser uma comissão. pode ser uma comissão. Eu acho que É. no cenário ideal seria esse o cenário ideal, né? O provisório é feito pelo fiscal, beleza. Aí tem um outro servidor ou um grupo de pessoas diferente para poder fazer o definitivo, até para ter uma outra visão, uma outra análise, uma outra. Mas creio eu que possa ser sim, né? Também por conta da limitação, né? Às vezes um município não tem tantos profissionais assim para ficar fazendo essas divisões, né? Pode ser pelo tamanho da obra também. Se for uma obra pequena, um servidor dá conta. Se Sim, for uma obra sim. grande, tem que ser uma comissão, Uhum, né? E aí, nos dois fala termo detalhado. Ele tem que comprovar que realmente está tudo certo, ok. uhum. Ele fez um checklist ali, está tudo certo. Aí é definitivo, né? Vai fazer a vistoria, né? Se for uma Isso. obra, vai fazer toda a vistoria e confirmar se cada item lá da planilha, enfim, ou etapas, né, foi realmente concluído. É que é assim, dos que eu estou fazendo, que estou fiscalizando, faz a medição mensal. A empresa ela fez o projeto no primeiro mês, entregou, aí apontei algumas coisas que precisa arrumar, né? Daí quando ela finalizar essa parte que precisa arrumar, se comunique-se, aí aí está liberado o pagamento do primeiro mês, né? Não, Daí tudo vamos para o bem. segundo mês, Esse é né? da medição, né? Isso Medição, na mas, medição. mas Mas o aí termo, você o termo provisório e definitivo é o final, né? É no final da obra, no final da entrega do bem lá, né? Da compra. Não é parcial, né? É o final, é o finalmente, né? É o objeto do contrato sendo recebido aqui, ó. Ele vai ser recebido, né? E finalizado, vamos dizer assim. Não, quando ele é recebido provisoriamente, ainda vai ser analisado, ainda tem pendência, né? Uhum. Se não Não, tem mais pendência, aí é se não definitivo. tiver, saiu. Não, não. Se não tiver pendência, vai sair o provisório primeiro. Aí depois é como se fosse um pente fino, é fazer uma análise mais É porque apurada, vamos dizer daí eles assim. dão mais 2 meses para poder emitir o definitivo, né? Eu acho que aí agora acho que é a regra interna, né? Acho que aí a prefeitura vai criar É, seus limites. aqui A gente vai dá falar mais sobre isso, né? 2 meses para poder entregar o definitivo. A gente era. Acho que era isso mesmo, ou era 3 meses, eu acho, uma Mas daí, coisa no caso da assim. medição, ela vai recebendo, né? Mês a mês, conforme vai Não, sim, atendendo sim, as pendências. sim, sim. Medição é outra história. A medição é. Aí você vai verificar as etapas ali. Aí agora é o final, né? Final mesmo. Vamos pensar assim. Beleza. Vamos lá. Parágrafo 1º. O objeto do contrato poderá ser rejeitado no todo ou em parte, quando estiver de desacordo com o contrato, né? Obviamente, o fiscal viu lá que tem coisa errada, vou rejeitar. Então, poderá ser rejeitado, sim, né? Beleza. Parágrafo 2º. O recebimento provisório ou definitivo, olha lá, não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Então, beleza, aceitou, né? Teve o recebimento provisório definitivo. Passou um mês, a ponte caiu, isso não vai excluir, né, a responsabilidade. Então, vai continuar tendo a responsabilidade civil, vai ter que ser apurado ali para verificar as causas. Beleza.
Parágrafo 3º. Os prazos e os métodos para a realização dos métodos provisórios e definitivos, olha só o que você comentou aí, serão definidos aqui em regulamento ou no contrato. Então, não é uma regra 2 meses, 3 meses, né? Cada órgão vai ter ou vai ter o seu regulamento, ou já vai estar regulamentado ali, ó, todos os contratos da administração vão ser, o termo definitivo vai ter que sair em 3 meses, né? Provisório em 15 dias, então cada um vai definir. Ou no próprio contrato mesmo, no contrato já pode estar padronizado ali já também com esses prazos. Parágrafo 4º, salvo disposição em contrário constante do edital ou do ato normativo, os ensaios, essa parte é importante, hein? Já vi em prova, os testes e as demais provas para a aferição da boa execução do objeto do contrato, exigidos por normas técnicas oficiais, correrão por conta do contratado. Ó, então, se precisar, né, realizar ensaios, testes ou provas, né, para verificar se está ok, o custo disso aí, ele vai para quem vai para o contratado, tá? Independente de não estar lá na planilha orçamentária. Então, não é porque eles não podem justificar. O fiscal exigiu que seja feito um ensaio sei lá, tá tendo uma pavimentação ali, aí ele quer que faça um ensaio do asfalto lá para verificar alguma situação específica. Aí ele não pode se negar, ele não pode, né? Não vou realizar porque não está na planilha orçamentária. Não. Isso é por conta do contratado, tá? Então tá aqui na lei. Ó. Já vi em alguma questão de prova isso aqui. Alguma coisa? Não. Foi interessante. Legal, né? Parágrafo 5º. Em se tratando de projeto de obra ou recebimento definitivo pela administração, não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados no caso de falha de projeto, certo? Então, beleza, teve recebimento definitivo, mais para frente deu um problema que provou-se ser falha do projeto, né? Não é porque teve um recebimento definitivo que isso vai tirar a responsabilidade do projetista, né? Então, isso aqui cai em cima da gente aqui, no caso de o projeto ter sido feito pelo engenheiro, né? Enfim, da administração. Tá, então, não tira a sua responsabilidade só o aceite definitivo, né? Se tiver qualquer problema que seja falha de projeto, responsabilidade permanece. Parágrafo 6º, em se tratando de obra, outro parágrafo importante. O recebimento definitivo pela administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 anos, então, 5 anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital do contrato, no caso da responsabilidade objetiva. Então, é aquela famosa garantia pós-entrega de obra. Então, por 5 anos, a contratada, ela vai ter que responder por qualquer problema estrutural lá que ocorra numa obra, por exemplo. Porque esse é o prazo mínimo aí, tá? E pode ser superior, sim, tá? Pode ser superior se tiver no edital e no contrato. Se for previsto, também pode ser maior que isso. Então, número importantíssimo aqui, ó. 5 anos, garantia pós-obra aí. A gente viu lá atrás, né? Tem de 5 anos, tem de 5 a 10, tem até de 15 para a parte de informática, Uhum. tem Então, até 30 anos, né? 30 anos Tem até também, é um de 30 verdade. anos. Acho que obras de grande vulto, era isso? Se eu não me engano, eu não lembro. É admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital, né, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados, e pela funcionalidade da construção. Então, se a construção deixar de ser funcional, tem que acionar
a contratada, independente de ter passado 3, 4 anos. Da reforma, né, da recuperação, da ampliação do bem imóvel, caso de vício, de defeito, de incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. Teve um caso, logo que eu entrei, já tinha, né? Já estava judicializado. A situação era basicamente essa. Foi acionada essa garantia, porque deu algum problema acho que foi uma obra de pavimentação, se não me engano. E aí, o que tinha acontecido? A empresa, ela tinha falido. Valeu, B.O. A empresa tinha falido. Aí, estava enrolado lá na justiça. Acho que tinha ido os proprietários, né? Essa responsabilidade aí, alguma coisa assim. Mas é isso, aí tem que acionar a garantia e exigir da empresa. Quando tiver vício, questão de funcionalidade, né? Solidez e segurança dos materiais, tem isso aí. Esse foi o 140, então. Parte de recebimento é importantíssima também. E relacionado com a parte de fiscalização de obra, né? Entra num outro tópico também. Prova aí. Parte de fiscalização cai bastante. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode seguir, eu acho. Eu estava tentando lembrar do contrato de eficiência, né? Sem investimento até 10 anos e com investimento até 35 anos, mas não é o caso que você está falando, né? Não é garantia isso, né? Isso daqui é contrato só de eficiência. É contrato, não Uhum. tem nada a ver Deixa com eu- garantia. Ó, então vamos uma questãozinha aqui para que seja. Ó, de acordo com o 140, qual é a característica distintiva do recebimento provisório para compras em comparação com o recebimento provisório para obras e serviços? Então, basicamente, qual a diferença do recebimento provisório de obras e para compras, né? A. O recebimento para compras dispensa a verificação de conformidade, ao contrário do de obras. Não. B. O recebimento para compras é realizado de forma sumária, enquanto para obras e serviços é mediante termo detalhado. Que Eu que, acho que ele- é essa, né? que seria? Aham. É o que está na lei, né? Mas o que seria forma sumária? Do jeito mais rápido, bate o olho assim e já confere ali na hora. Maneira resumida, breve, né? É, Simplificada. Só bateu. É o que eu dei o exemplo, né? De contar ali as caixas, né? É você verdade. conta você conta com o dedo. Um, Conta, dois, três, quatro, cinco e anota. não vai verificar a funcionalidade em si, né? Você não vai abrir a caixa, né, para verificar lá dentro. Uhum. Uhum. Então seria essa. Olha lá, beleza, certinho. O texto legal diferencia a natureza da verificação inicial para bens, que é sumária, com análise posterior, né? Tem que ter análise posterior. E para execuções, né, que é o mais detalhada, verificando o cumprimento técnico no ato. Bem prático isso aqui, né? Opa, gente que trabalha, eu trabalhei, vocês trabalham em prefeitura, tem muito isso aqui. Ainda 140, qual o prazo mínimo de responsabilidade objetiva do contratado, né? Faça essa pela solidez e segurança de uma obra após o recebimento definitivo. Mínimo de 5 anos. 5 anos. Tem. Uhum, perfeito. É, O recebimento definitivo de um projeto de obra pela administração exime o projetista de qual tipo de responsabilidade? Segundo o artigo 140, tal. Então, o recebimento definitivo exime o projetista de qual tipo de responsabilidade? Totalmente de suas responsabilidades que são transferidas ao executor da obra. Não. B, da responsabilidade civil, mantendo apenas a responsabilidade ética e profissional. De nenhuma, sua responsabilidade objetiva por falhas de projeto permanece. Da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. É nenhuma, né? Não exime ele de responsabilidade, né? Não, jamais. A responsabilidade persiste, né?
a responsabilidade do projetista vai Só se ele continuar morrer. sendo. Deixa eu ver se essa é ainda. Salva a disposição em contrário no edital. Aqui compete o custo dos ensaios, testes e outras provas técnicas para aferir a boa execução do contrato. Dividido igualmente entre contratado e administração, ao órgão de controle interno responsável pela fiscalização, ao contratado ou à administração contratante. Contratado, né? Tratado. Mas se não tiver previsto o ensaio, eles aceitaram, né? Uhum, exatamente. Eles viram lá no orçamento, não tem ensaio, então eles aceitaram mesmo assim. Assumir o risco, é isso. É. Boa. Mas isso daí deve estar. É importante que esteja previsto também no ETP, né? Não, é regra da lei. Tá na lei aí, né? Então, é bom, né? Se tá, acho que seria interessante, mas tá na lei. Se o fiscal exigir, a empresa é obrigada a fazer, Mas isso né? daí não tem que ter expresso no edital? Possíveis Não, ensaios e tal, precisa tá. Seria interessante, né? no No edital edital, no contrato, né? citar que vai ser É, exigido, né? Mas eu acho que aqui, beleza, né? então na Entra própria lei, né? exatamente. Mas seria, por exemplo, surgiu uma dúvida do fiscal, sabe? Tipo, surgiu uma dúvida ali que ele não consiga comprovar se não tiver um ensaio. Tipo, então ele pode exigir ali. Eu acho que não necessariamente teria, né? Eu acho que é interessante, lógico, tá no edital para ficar claro, né? Para a administração, para os concorrentes, né? Que estiver participando da licitação já saber que vai ser ou pode Ou, ser exigido, né? ou normalmente não seria exigido ensaio, mas de repente começou a surgir umas patologias ali, Isso, foi isso que daí eu o falei, fiscal né? poderá exigir um ensaio para ver Uhum. se É, eles não fizeram de forma, como é que é? Com resistência menor do concreto, né? uhum. Sim, com certeza. Não, perfeito. Vamos ver se a próxima é 141, já vamos lá. Então, beleza. Aí o artigo 141, prosseguindo aqui, agora vai falar sobre pagamento. No dever de pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos. Então, a administração tem vários contratos. E aí ela tem que, né, pagar. Então ela vai ter que pagar. Como que vai ser feito esse pagamento? Então vai seguir o que? Uma ordem cronológica. Então vai ter por tempo ali, né? Para cada fonte diferenciada de recursos e vai dividir em várias categorias de contrato. Quais são essas categorias de contrato? Fornecimento de bens, locações, os aluguéis ali que tiver, prestação de serviços, né? Serviços que tiver contratado e realização de obras. Então está dividido em 4 grandes blocos aí, vamos dizer assim, certo? E aí, dentre esses blocos, vai ser subdividido aí em ordem cronológica, né? E como que funciona isso? O parágrafo primeiro, a ordem cronológica, referido no caput deste artigo, ela poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração, então, o jurídico ali, né? O controle, a controladoria, né? E ao Tribunal de Contas competente. Em algumas situações. Então, em regra é isso, né? O pagamento vai ser feito de forma por ordem cronológica, então teve lá os termos definitivos lá, tudo certinho, emitiu nota fiscal, tá. Então aí vai, conforme for entregando, vai ter que seguir a ordem para não ter preferências, vamos dizer assim, né? Aquela empresa é amigo né, tem parente amigo de um funcionário, você tá preferindo, tá fazendo pagamento. Não, tem que ter uma ordem cronológica. Porém, tem Quem terminou algumas. primeiro recebe primeiro. Isso, quem terminou primeiro recebe primeiro. É isso. Essa é a regra geral, geral. Aí, óbvio, sempre tem suas exceções, né? Quais são essas exceções? Que tem que ter uma prévia justificativa da autoridade competente aqui. É grave perturbação da ordem,
situação de emergência, né? Situação de emergência ou de calamidade pública. Então, né, tá com uma questão emergencial, obviamente que aí, nesse caso, não dá para você enrolar, né? As enchentes lá, né? Bom, os problemas que teve agora lá no Paraná, né? Tá na situação de emergência, precisa fazer uma licitação ali urgente e tal. Precisa pagar logo, né? Enfim, então, aí nesses casos, aí tem essa exceção. 2, pagamento de microempresa. Microempresa. Então, aqui, empresa de pequeno porte, né? De agricultura familiar, produtor rural, microempreendedor individual, sociedade cooperativa, desde que demonstrado que risco de descontinuidade do cumprimento do contrato. Por quê? Esses tipos de empresas aqui, microempreendedor individual, geralmente são limitados em questão de recursos. É diferente de uma grande empresa, né? Uma Big Tech, enfim, que tem recurso em caixa para conseguir segurar, vamos dizer assim. Às vezes, essa empresa que se ficar 3 meses ali sem receber, ela vai à falência, ela não vai conseguir. Então, é uma forma de proteger empresas de pequeno porte, vamos dizer assim. Então, aí, nesse caso, pode ser dada uma preferência aí na ordem de pagamento. 3, pagamentos de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. O que é isso aqui? Vocês sabem? Funcionamento de sistemas estruturantes? Eu acho que, tipo, esses software de protocolo na prefeitura e tal, acho que pode ser considerado um sistema estruturante. Boa. Que tipo, não dá para ficar sem, basicamente, né? Se ficar sem, acabou todo o protocolo, tramitação de processos, né? De memorandos, etc. Perfeito. Um software ali de gerenciamento, de projeto, alguma coisa do tipo assim, né? Sei lá. Legal. 4, pagamentos de direitos oriundos de contratos em caso de falências, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada. Então, direitos aí, no caso, né, de contrato, caso de falência, recuperação judicial e tal, nos casos mais específicos aí. 5, pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou da entidade. Quando demonstrado risco de descontinuidade, então ele bate bastante em cima dessa palavra, né? Risco de descontinuidade, né? Descontinuidade de um serviço, de um andamento da prestação de serviço, né? Nesse caso da prestação de serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional. Parágrafo 2º, a inobservância imotivada da ordem cronológica, então fazer de qualquer jeito, sem ter uma motivação, referida no caput deste artigo, ensejará a apuração da responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. Então, obviamente que essa ordem cronológica dos pagamentos não pode ser alterada sem ter uma motivação, sem ter uma justificativa adequada conforme todos esses itens aqui, ó. Tem que estar dentro desses quesitos, vamos dizer assim. Parágrafo 3º. O órgão ou entidade deverá disponibilizar mensalmente, então mensalmente, em sessão específica de acesso à informação em o seu sítio na internet, então lá na internet, geralmente no Diário Oficial, né? Enfim, a ordem cronológica de seus pagamentos. Então, quais vão ser os pagamentos do mês? Basicamente é isso. Quais vão ser os pagamentos dos contratos do mês? Bem como as justificativas que fundamentam a eventual alteração dessa ordem. Ah, teve uma alteração da ordem de pagamento de
tal contrato. Por quê, né? Tem que estar justificado, tem que estar claro. Aí, será que todos os órgãos fazem isso aí? Será que cumpre? Questão, né? Vamos ver mais alguma questão aqui para vocês participarem. Vamos lá, participem aí. Qual o critério principal que deve ser observado pela administração em seu dever de pagamento, conforme o caput do 141? Prioridade para contratos de maior valor estratégico, a data de assinatura do contrato, a preferência para empresas sediadas no município ou a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos? Ordem Coisa lógica, cronológica. né? Isso tem que seguir a ordem cronológica. Essa é a regra. Beleza. Este é o princípio fundamental estabelecido para garantir a impessoalidade e organização dos pagamentos da administração. Para que a ordem cronológica de pagamentos seja alterada em favor de uma microempresa, qual condição adicional deve ser demonstrada conforme o 141? Que a empresa tenha vencido a licitação com a proposta de menor preço, a existência de grave perturbação da ordem pública no local da empresa, o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato, ou que a empresa esteja participando do seu primeiro contrato com a administração. Risco de descontinuidade. Risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. O curioso é que a existência de grave perturbação existe, né? O problema é que é no local da empresa. Não, é que aqui está citando em relação à microempresa, né? É. Favor de A existência de microempresa. grave perturbação é um motivo para a administração alterar a ordem de pagamento, né? Aham. Agora a gente está falando, né, de em favor de uma microempresa, né, agora. É tipo favorecer a microempresa em relação a outros contratos, vamos dizer assim. Vamos pagar mais rápido para a microempresa, né? É Esse Uhum. qual condição adicional, né? Risco de é o descontinuidade e tal, cumprimento do é o risco objeto. de descontinuidade. Uhum. A lei condiciona essa exceção à comprovação de que a falta do pagamento pode impedir a continuidade da execução. Perfeito. Qual a consequência prevista no 141 para o agente público, sem motivação, desrespeito à ordem cronológica de pagamentos? A obrigação de comunicar o fato ao Ministério Público em 24 horas. B. A suspensão automática do contrato cujo pagamento foi antecipado. C. A apuração de responsabilidade do agente fiscal ou D. A anulação imediata do pagamento realizado fora da ordem. Sim. Sim. Ter coração de responsabilidade. Yes. Tô salvando aqui as questõezinhas passar depois, pessoal. Com que frequência a administração deve disponibilizar em seu site a ordem cronológica de seus pagamentos e as justificativas para as eventuais alterações? Anualmente um relatório consolidado, diariamente, ou apenas quando ocorrer uma alteração na ordem, ou mensalmente? Diariamente, né? Nossa, eu Não, não lembro dessa, não. nós Não, lemos. não, sempre que surgir o pagamento, ela tem que colocar, né? É Não, diariamente, nós né? lemos, né? Foi uma das últimas coisas que a gente leu. Então, se nós lemos, deve ser mensalmente. Mensalmente. Já. É todo mês. Foi o último aqui, ó. O órgão ou entidade deve disponibilizar, ó, mensalmente, ó, em seção específica de acesso à informação, no seu sítio da internet, a ordem cronológica dos seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem. Então, mensal. Ah, tá, que o pagamento seria mensal. Não, é a ordem de pagamento. É tipo o cronograma ali, vamos dizer assim. Ó, tal empresa tem que pagar em tal data, outra empresa na tal data. Ah, vai ter uma alteração da ordem aqui porque ela é microempresa No caso, devido a tal situação. ela vai colocar ali no sítio Prestar, eletrônico. prestar contas, né?
Isso, lá no Ela vai portal colocar para transparência. poder o pagamento ser feito depois, é isso? Ou o É, pagamento já foi feito? aí eu já não sei. É uma boa pergunta. A ordem cronológica de É, seus ele não fala, pagamentos né? e as Não fala se é justificativas. dos pagamentos a fazer ou dos já feitos. Mas eu imagino que seja dos já feitos, porque Tem as você entra no alterações, sim. portal transparência, isso aí deve ser colocar naquela parte de despesas lá. Uhum, Aí, quando você clica nessa parte de despesas, é sempre do mês anterior, né? uhum. Tipo, ela Normalmente o faz portal transparência. o, sei lá, o sistema de pagamento das empresas que já foi efetuado. Então, ela só registra no sistema. É, só para dar transparência para a população saber É, quando que foi, para quem que foi, É, para qual empresa, né? é e tipo o pro órgão de Olerite. controle verificar isso aí também, né? Verificar se foi atendido esse parágrafo aí do artigo É tipo 141. o Olerite das empresas, Uhum. os Isso, pagamentos. Um boa. Só que Olerite. com a ordem, né? Só que com uma ordem cronológica Isso. justificada, né? Vamos dizer assim. Não, a ordem cronológica não precisa ser justificada. Se fugir da cronologia, aí tem que justificar. Isso, exatamente. Eu É acho isso aí. que a ordem cronológica aí vai ser pela data da emissão da nota fiscal, provavelmente. Uhum. Eu também acho. E geralmente é isso. Quando sai a nota fiscal já dá um limite, né, de data. Geralmente você fala, ó, daqui um mês no máximo, você vai estar recebendo o seu pagamento. Ou já dá a data, né, definitiva ali. Seus departamentos de finanças já der essa data, né? Então é isso. O 142 é meu também, né? Uhum. O meu vai até 146. 46. 46. Então vamos. 142. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador. Então, ó, no edital, né, uma disposição que está expressa ali no edital ou no contrato, poderá, né, não deverá, então pode prever o pagamento em uma conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fator gerador. Vocês entenderam por isso? Hum, O que que é essa conta vinculada? É onde vai ser feito o pagamento. Eles registraram Uma conta bancária lá, uma conta vamos dizer bancária, assim. então vai Ah, ser pago por essa conta. e o que que é esse ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador? Aí já é outra história. Não entendi isso aqui, ou pagamento, não entendi isso. o que seria o fato gerador? A conclusão dos serviços com aceite da medição? Ele foi Uhum, efetivada a comprovação disso, então poderá ser feito o pagamento. sim. Acho que é isso, né? Pagar, né? Pagar, colocar na conta vinculada lá, enfim, tá expresso no edital e no contrato, Se né? executou um serviço, vai demonstrar que executou o serviço e vai receber por isso. Seria isso? Entendi isso também. Acho que é isso também. Bora. Ops, 143. ops, ia errado. O quê? Explique melhor. Era para ser na IA. Manda aí já lança, vamos Mas tentar. pode dar continuidade que o que eu achar que Se eu achar, você explico, manda falo. aí pra gente. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, né? Se tiver alguma controvérsia aí, quanto à dimensão, a qualidade, a quantidade. Então, se tiver alguma controvérsia aí em relação a esses itens, a parcela
controversa deverá ser liberada no prazo previsto para o pagamento. Então, beleza. Então, teve uma parte da obra que tá beleza, tá tudo ok. E tem uma parte que não tá legal, a qualidade ali, dimensão, quantidade, ele não bateu. Aí o fiscal, né, mandou um comunique, que seja lá. Aí o que que acontece? O que não tiver com problema, vamos dizer assim, tem que ser liberado o prazo e previsto o pagamento. É isso, não pode ficar segurando, né? Não pode, eu não vou pagar o restante porque você não finalizou tal item, né? Não, você tem que pagar o que foi feito e o que não foi feito vai ficar para ser resolvido. Basicamente isso. É isso mesmo, 140. né? Aquele fato gerador executou um serviço, vai receber pelo que executou. Uhum. O 142, né? Beleza. Acho que era aquilo mesmo. 144. Na contratação de obras, fornecimento de serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculado ao desempenho do contratado, com base em metas padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação. Então, olha só, dá para ser previsto lá no edital algumas regras aí que, tipo, o contratado vai receber de acordo com a qualidade, vamos dizer assim. Então, dá para você fazer um sistema ali de pontuação. Vamos dar um exemplo. Tipo, se deixar de entregar determinada etapa no prazo, vai receber, sei lá, X, né? Se entregar nos prazos certinho, vai receber um pouco a mais, ali, 10% a mais, vamos dizer assim. Então, dependendo da meta, do padrão de qualidade, isso tem que ser estabelecido lá no edital, né? No edital de licitação do contrato, ser estabelecido para ter o que ele chama de remuneração variável. Então, é interessante isso aqui, né? Você paga pela qualidade, pelo desempenho ali da empresa. Então, pode existir essa situação aqui. Parágrafo 1º. O pagamento poderá ser ajustado base percentual, olha lá, base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar a implantação de um processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários na forma de regulamentação específica. Então, dependendo ali, gerou uma economia, né, em determinada situação, a empresa ela pode receber meio que um bônus, né, vamos dizer assim, chamar assim. Então, ela vai ter um bônus por ter gerado uma economia lá. Vamos dar um exemplo aí, vamos pensar num exemplo, deixa eu ver. A gente viu do contrato de eficiência, né? Contrato de eficiência é um belo de um exemplo, perfeito. Quando tem um contrato de Se eficiência, ela, vai gerar uma economia. se ela economizar mais, ela poderá receber mais, né? É que lá, né, aí é já para habilitar, né, no caso, né, quanto maior a economia, mais aí ela vai ganhar, né, vamos dizer assim, o que tiver a maior economia vai ganhar a licitação, né. Agora aqui já estamos falando em termos de pagamento, né, o tópico é sobre pagamento, então aí seria Então, daí regras poderá ser de... previsto no contrato, ou no edital, essa possibilidade de receber parte dos lucros, né? Perfeito, perfeito. Se ela gerar uma economia Só que extra, o dinheiro vai cair da onde? Do lucro, né? uhum, O dinheiro que vai se conseguir do lucro, parte vai para a empresa. sim, interessante isso. É bem, bem bacana. Mas a administração não é obrigada a dar essa parte do lucro, né? Não. Para a empresa. Você Pode ser previsto lá é, no edital. Se ela quiser, né? A empresa sustentável, né? Ela tem determinado processo sustentável lá. Se ela utilizar, ela vai ter
um bônus ali, né? Vai receber a mais, enfim. Mas todas as situações, metas, padrões de qualidade e desempenho do contratado para poder ter uma remuneração variável. A utilização de remuneração variável será motivada, então tem que ser motivada, e respeitará o limite orçamentário fixado pela administração para a contratação. Então, obviamente, tem que estar dentro do limite orçamentário, né? Não pode ser feito nada da cabeça da pessoa sem essa previsão. Tem que ter caixa. 145. Não será permitido. Alô? Gabriel caiu? Alô? Ué. Não será Essa- permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas. Ele tá arriscando, né? Acho que não tá ouvindo a gente. Ei, parou? Não estão ouvindo? Ah, agora sim, voltou. Estão A gente ouvindo? tá te ouvindo. Sei lá o que aconteceu, então. Agora tá ouvindo, né? Sim. Ah, beleza. Deu algum bug aqui. Então, ó, não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. Então, é sobre pagamento antecipado, né? Parcial ou total. Então, eu tinha dado exemplo, né? Igual em casa. Você vai pagar o pedreiro antes? Não, né? Você vai combinar com ele, né? Terminou determinada coisa, né? Pagar por... Você pagar antes, já era, vai dar ruim. É a mesma coisa que você não vai pagar antes da empresa, né? A não ser, né? Aí vai ter suas exceções. Relativo a parcelas contratuais, tal, tal, tal. Então, parágrafo primeiro. A antecipação de pagamento, ó, aí vem exceção. Tudo tem exceção, né? Somente será permitida se propiciar o quê? Sensível economia de recursos. Ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem. Ou para a prestação de serviço, né? Hipótese que deverá ser previamente justificada, tem que ter justificativa no processo licitatório e expressamente previsto no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta. Tá? Então, só nesses casos aqui, né? Não se pode pagar antecipado, exceto se propiciar sensível economia de recursos. Ou uma situação que é indispensável, não tem como deixar de fazer, né? Determinada situação lá. Enfim, só tem uma empresa no mundo que faz determinado software, né? Aí essa empresa, ela exige que ela só trabalha com a empresa privada, vamos dizer assim. E para ela, uma das exigências é um pagamento antecipado. Aí, ou vai ter o software ou não vai ter. Então, é mais ou menos assim. Caso assim, não tem o que fazer. Aí tem que ser justificado. Parágrafo 2º. A administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado. A administração exige uma garantia, beleza, exige a garantia e paga antecipado. Seria uma opção. 3. É, Caso mas vou pela lógica, né? meio esquisito. Você me dá 5.000 aí, eu te pago antecipadamente 5.000. Eu achei Ué, esquisito pra caramba também, mas enfim, tá bom, né? Deve ter uma lógica por trás disso. Ai, cara. Parágrafo 3º. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. Olha só. Então a pessoa pediu, a empresa pediu pagamento antecipado, aí ela não foi lá e não executou no prazo. Ó, devolve meu dinheiro aqui agora. Aí a administração vai exigir a devolução do dinheiro. Na prática vai dar um rolo, isso aí. Nossa.
Beleza. E aí o 146 para finalizar. No ato de liquidação da despesa, né? Então vai liquidar ali. Os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme disposto na Lei 4.300, tá? Parte mais tributária aqui, né? Uhum. Quais são os tipos de despesa, né? O valor pago. Então, quando tiver a liquidação da despesa, tem que comunicar aos órgãos da administração essas características aí. Ok. É isso, galera. Essa é a minha parte aí. Agora é Beleza. passar a vez aí. Agora Vamos lá. sou eu. Obrigado aí, Gabriel. Valeu. Valeu, Gabriel. Finalizar. E é o João, E 147 até o 154. Vamos ver o que dá para fazer hoje. beleza. Aparecendo aí? Sim? Beleza, então vamos lá. Uma parte que começa no capítulo 11, da nulidade dos contratos. Artigo 147. Constatada a irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. Então, se for verificado que a licitação estava irregular, ou se durante a execução do contrato tem alguma irregularidade, e, além disso, que não dê mais para sanear essas irregularidades, a administração pública ela vai poder decidir entre suspender a execução do contrato ou então declarar que esse contrato é nulo. Mas para isso tem que provar que é um interesse público suspender ou anular esse contrato. Para isso tem que avaliar vários aspectos aí, são 11 aspectos. Os impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato, os riscos sociais, ambientais e a segurança da população decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato, a motivação social e ambiental do contrato, custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas, a despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados, a despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades, medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados, o custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas, fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação, custo para uma nova licitação ou celebração de novo contrato, e o custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. Então, a administração não pode simplesmente suspender ou anular um contrato se ele tiver irregularidade que não seja possível sanear. Ela tem que analisar tudo isso aí para declarar que há um interesse público na suspensão e na anulação do contrato. Aqui tem um comentário aqui que tem nesse PDF que fala que antes de anular a licitação ou o contrato, a autoridade deverá considerar as consequências dessa medida. Trata-se, portanto, de um estudo de impacto anulatório. Uma boa analogia, né, com o estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental, estudo de impacto do trânsito, né? Se você vai anular um contrato, você tem que fazer esse estudo, né, do impacto que isso vai causar. Pensa aqui assim num exemplo de se tem um contrato de transporte público, você descobre que tem uma irregularidade, mas que você não consegue sanear essa irregularidade no contrato. Você vai cancelar, você vai anular o contrato e a população vai ficar sem transporte público? Não pode, vai ter um impacto muito grande. Então, nesse caso, você não anula imediatamente o contrato.
Aí mais pra frente aí fala, né, que pode ser feito numa ocasião dessa, né? Mas e se for um erro assim que não dá para sanar? Não, aí você anda o contrato, mas se ele gerar um impacto, ele fala mais para frente que essa anulação pode vir para o futuro. Ele fala ali que você pode anular o contrato em um prazo de 6 meses, que pode ser prorrogável por mais 6 meses, num período que você vai fazer uma nova licitação. Só que você não vai cortar o serviço público imediatamente, você joga para o futuro isso. Você vai Sem suspender prejuízo ou prorrogar? sem prejuízo dos danos que foram causados, né? Eu lembro da minha Vamos ver parte se lá atrás que a autoridade, né, ela poderá fazer quatro coisas, né? Anular, ela pode revogar. Eu vou pegá-la caçar, depois, né? revogar, anular Aí eu e pego mais aqui uma essas outra. quatro, né? Mas eu pego aqui. Se quiser Beleza. continuar, Aqui eu pego. nesse caso são só de anulação. É, Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. Então, se não for do interesse público, né, paralisar e anular esse negócio imediatamente, por exemplo, esse exemplo do transporte público. Não é do interesse público ficar sem transporte público imediatamente, né? Então, o poder público ele vai ser obrigado a optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade da aplicação de penalidades cabíveis. Então, ele vai continuar com o contrato, né? Vai apurar quem for responsável por esse contrato tá irregular, né? Vai correr atrás de indenização por prejuízos que forem causados, né, dessa irregularidade e com um contrato em continuidade, já que é do interesse público que ele continue. Aí, do comentário seguindo o comentário aqui, ele também fala que, assim, nesse caso, os princípios do interesse público, da segurança jurídica e da eficiência e outros justificam a mitigação do princípio da legalidade. Então, como você tem interesse público, você meio que reduz, né, o princípio da legalidade, porque o interesse público ele se sobrepõe, né, nesse caso, à legalidade. Isso porque, em determinados casos, proceder à anulação terá consequências mais graves do que a manutenção do ato irregular. Caso ali você cortou o fornecimento do transporte público até você fazer uma nova licitação, as consequências vão ser mais graves do que você manter esse contrato até fazer uma nova licitação. E a anulação ou suspensão somente serão admitidos se não houver possibilidade de saneamento do ato irregular. Então, você sempre vai procurar sanear esse ato irregular antes de suspender ou anular um contrato. Partindo aqui para o artigo 148, a declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia de interesse público, na forma do artigo 147, e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos, né? Então, para anular o contrato, né, tem que ser feita a análise prévia de interesse público, seguindo todos aqueles requisitos do artigo anterior. E aí você vai fazer retroativo, né? O contrato já foi executado, tem que ser analisado. Parágrafo 1º. Caso não seja possível retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. Parágrafo 2º. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vista da continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tem eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de 6 meses, prorrogável por uma única vez.
Então, né, ele percebeu que aquele contrato é irregular, mas que o interesse público é de que ele continue. Você declara que ele vai ser nulo daqui 6 meses no máximo. E aí, nesses 6 meses, tem que promover uma nova contratação. Se não der tempo nesses 6 meses, você consegue prorrogar por mais uma única vez, 6 meses. Então, no máximo, 1 ano que o contrato que vai ser anulado pode ficar em andamento. Comentários. Uma vez declarada a nulidade, após concluir que tal medida atende ao interesse público, teremos os seguintes efeitos. Regra geral, né? A nulidade terá efeitos retroativos, desconstituindo os efeitos passados e impedindo a produção de novos efeitos jurídicos. Se não for possível desfazer os efeitos passados, a nulidade será resolvida por indenização de perdas e danos. Um exemplo: a empresa construiu 2 andares e não deu causa à nulidade. Não há como desconstituir o trabalho já realizado, então a empresa será indenizada por aquilo que ela construiu. Um exemplo aí, né? O contrato de uma construção de algum edifício público qualquer, você verifica que aquele contrato tem uma irregularidade, ou a licitação tem uma irregularidade, a lei manda que vai anular os efeitos retroativos, mas como que você vai anular a construção que já foi feita? Então, nesse caso aí, a empresa ela vai ter que ser remunerada pela parte que ela já construiu até o momento da verificação da irregularidade do contrato ou da licitação. Então, a nulidade ela poderá ter, o outro comentário, que a nulidade poderá ter efeito para o futuro. Seria uma modulação dos efeitos. Por exemplo, um contrato de prestação de serviços contínuos poderia continuar a ser executado, enquanto a administração realiza nova licitação. O prazo máximo será de até 6 meses, prorrogável uma vez. Artigo 149. A nulidade não exonerará a administração do dever de indenizar o contratado, pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa. Então, né, no caso lá da construção, né, se o contrato for anulado, a administração ela vai ter que indenizar o contratado se ele já executou até uma parte dessa obra, né? E algum outro prejuízo, né? Pegando um exemplo da parte do André, né, na parte dos custos de desmobilização, né? Se a culpa não for da contratada, a culpa for da administração, e o contrato vai ser anulado por conta disso, além de ter sido indenizado pela parte já executada até o momento dessa verificação de nulidade, essa contratada ela poderá ser ressarcida pelos custos de desmobilização dos equipamentos ali da obra, desde que não lhe seja imputável, né, a nulidade, não seja culpa da contratada. Aqui esquematizando, né? Indenização no caso de nulidade. Pelo quê? Pelo que houver executado até a data em que for declarado e pelos prejuízos regularmente comprovados. E a indenização não ocorrerá se o contratado deu causa à nulidade, se a culpa for dele. E a indenização será promovida à responsabilidade de quem deu causa à nulidade. Então, você vai atribuir a responsabilidade desse prejuízo a quem cometeu o erro ali, né? Quem ocasionou essa irregularidade. Insanável, no caso, né? Artigo 150. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. Então, para a administração pública fazer uma contratação, tem que caracterizar adequadamente o objeto dessa contratação e indicar os créditos orçamentários. Tem que provar que tem recurso para poder fazer a contratação. Bom, aqui no artigo 150 acaba essa primeira parte da nulidade dos contratos. Vou pegar uns exercícios aqui antes da gente continuar, e às vezes, se não continuar, a gente não vai dar tempo de fazer exercício depois.
essa página. Não. Sim. Não. Questãozinha da FGV aqui. O tamanho tá bom aí? Tá bom. Felipe é servidor federal estável, ocupante de cargo efetivo, e foi regularmente designado como agente de contratação do respectivo órgão. No exercício de suas atribuições, Felipe deparou-se com uma nulidade em procedimento licitatório, realizado com fulcro na Lei 14.133, que resultou na formalização de um contrato de prestação de serviços contínuos, que está em plena execução. Acerca dessa situação hipotética, é correto afirmar que, letra A, eventual nulidade do procedimento licitatório resultou automaticamente sanada com a formalização do contrato? Letra B, a administração deve necessariamente reconhecer a nulidade do contrato, pois dos atos nulos não se originam direitos? Letra C, eventuais impactos econômicos e financeiros do reconhecimento da nulidade não podem ser considerados pela administração, diante da verificação de um vício insanável. Letra D, caso preenchidos os requisitos para declarar a nulidade do contrato, a administração, com vistas a dar continuidade à atividade administrativa, poderá decidir que a nulidade só tem eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação por prazo de até 6 meses, prorrogável uma vez. Uhum. Letra E, verificada a necessidade de declarar a nulidade do contrato, a administração fica exonerada do dever de indenizar o contratado pelo que tiver executado, ainda que não lhe seja imputável o vício. E aí, qual que vocês acham? Eu iria na D de dado. Editado. De dado, né? Exatamente o que está escrito lá, né? Uhum. Se for de interesse público que aquele serviço tenha continuidade, né? Essa administração ela pode decidir que essa anuidade vá para o futuro, né? Prazo de até 6 meses, prorrogável por uma vez. Sim. Ué, É que mas daí em 6 meses o serviço contínuo vai continuar. Isso, ele vai continuar até que seja feita a nova contratação. E o prazo é esse, 6 meses. Então, só para serviço contínuo isso. Se não for serviço contínuo, não é o caso. Acho E que se, aqui na lei não fala exatamente serviço contínuo. Acho que foi só o exemplo do exercício, né? Vamos ver aqui. e se for um outro serviço? Tem os 6 meses também? Se não for contínuo. Ele não fala de ser contínuo aqui, ó. Parágrafo 2. Ao declarar a anuidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tem eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. É, eu Acho que acho não que necessariamente o serviço contínuo. vale você pensar numa obra a fim de que não seja interrompida. É uma obra emergencial. Boa. Aí, tipo, você precisa de determinado objeto ali, o quanto antes. Sabe que está na Sim. situação, mas enquanto está sendo licitado ali outra, outra empresa, vai sendo tocado lá, vai sendo executado. E Por um aí, exemplo, Bota, assim, a contenção de encostas, né? Uma construção de é, uma ponte que está isolando 2 áreas da cidade. sim, sim. Uma situação Bom exemplo aí. emergencial, principalmente. Não é necessariamente o ela, serviço contínuo, então. ela vai pedir esses 6 meses aí, seria para refazer um novo contrato, uma nova licitação, Uhum, para dar tempo de fazer isso, né? Isso, sim. exatamente. Prorrogável por uma única vez. É, porque uma licitação ela leva 6 meses para ser finalizada. É, até, né? Se É, conseguir antes ali, aí beleza, vai ser. exatamente. Quer ver aqui os erros das outras? Fala que a nulidade do contrato, a letra está errada, né? Porque fala essa parte automaticamente sanada, né? Eventual nulidade do procedimento licitatório resultou automaticamente sanada com a formalização do contrato. Não, nada a ver, né? Se tem um problema na licitação, você formaliza um contrato, verifica que a licitação tem uma irregularidade, o contrato assinado não quer dizer que essa irregularidade deixe de existir, né? Uhum. É letra B.
A administração deve necessariamente reconhecer a anualidade do contrato, pois dos atos nulos não se originam direitos. Não, a gente viu que tem que ser feita o professor ali daquele PDF lá, ele chamou de estudo de impacto da nulidade. Não tem que fazer automaticamente, né? E nem necessariamente reconhecer a nulidade do contrato antes de fazer aquelas verificações, né? E verificar se tem interesse público na continuidade. Uhum. Letra C fala que eventuais impactos econômicos e financeiros de reconhecimento da nulidade não podem ser considerados pela administração. Não, tem que ser considerado, né? Que é o primeiro inciso do artigo 147. A primeira coisa que fala que tem que ser analisada antes de anular o contrato são os impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Letra D é correta. E a letra E, verificada a necessidade de declarar a nulidade do contrato, a administração fica exonerada do dever de indenizar o contratado pelo que tiver executado. Não, é pelo contrário. Ela tem o dever de indenizar o contratado pelo que ele tiver executado, né? Ou pelos prejuízos que ele tiver, desde que a culpa não seja do contratado. Uhum. Vou pegar uma outra questãozinha aqui. Então, se o serviço é essencial, daí não pode parar, tem interesse público, né? Aí continua o serviço, daí dá esse prazo de pelo menos 6 meses para a administração fazer um novo contrato, né? Exatamente. E se a culpa não for do contratado, ele vai receber o prejuízo que ele vai ter pela anulação desse contrato. Uhum. Essa outra questãozinha aqui também da FGV. Diante do tratamento conferido pela Lei 14.133, as nulidades contratuais. Caso verificado um vício insanável em determinado contrato administrativo, é correto afirmar que a declaração de nulidade independe da análise prévia do interesse público, na medida em que o seu reconhecimento é obrigatório nas situações em que verificada ilegalidade insanável. Letra B. Os efeitos da declaração de nulidade, em regra, não podem retroagir, restringindo-se àqueles que o contrato ainda iria produzir. Letra C. O poder público não pode optar pela continuidade do contrato, inexistindo circunstância que justifique tal conduta diante de uma ilegalidade insanável. Letra D. É inviável que se declare que a nulidade só terá efeito em momento futuro, diante da necessidade de se lhe reconhecer efeitos pretéritos em quaisquer circunstâncias. Letra E. A declaração de nulidade não exonerará a administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado, até a data em que for declarada ou tornada eficaz, quando o vício não for a ele imputável. E, Uhum. Letra I, né? Eu iria de E também. ou seja, um monte de palavras que a gente não entende, daí joga na E a resposta. Exatamente. Mas analisando aqui a letra A, né? A letra A está errada porque fala que independe da análise prévia do interesse público, né? Que viu que tem que ser analisado o interesse público, né? Sim. A B, os efeitos da declaração da nulidade, em regra, não podem retroagir. Ele fala que os efeitos podem retroagir, né? Uma exceção, por exemplo, seria o caso da construção, que não teria como você anular uma construção já executada, né? Mas, na regra geral, é de que quando você anula um contrato, você retroage e anula tudo que foi feito antes. Não consigo imaginar um exemplo aqui de contrato retroagindo e se vai anular o que foi feito antes. Não sei. Na letra C, o poder público Só não se pode demolir o optar. prédio, né? Só se demolir o prédio, mas aí não faz sentido isso, né? Porque vai causar um prejuízo danado, né? Quem que vai arcar com isso, né? Sei lá, ou Só foi se for executado em cima de um projeto estrutural totalmente errado. É que vai gerar risco que Pode ser, não aí tem tenha que apurar. condições, né? Uhum. Tem que apurar de quem que é a culpa, né? É, A letra C está errada que fala que não pode optar pela continuidade do contrato. Já viu, pode optar pela continuidade. E a letra D fala que é inviável que a nulidade terá efeito futuro. Já viu que ela pode ser
jogado para o futuro, né, no prazo máximo de 6 meses, prorrogado por igual período, uma única vez. Mais duas questõezinhas rápidas aqui, questão Sebrasp. Com base na Lei 14.133, julga o item subsequente, relativos a contratos administrativos. A lei permite que a autoridade administrativa module os efeitos da declaração de nulidade do contrato administrativo para que ela só tenha eficácia em momento futuro. Certo ou errado? Sim. Beleza. Certo, falamos agora bastante. Certo. Aqui é a última. Considere que, no curso da execução de um contrato administrativo, seja constatado que o processo licitatório contém irregularidade insanável, consistente em fraude à licitação, pagamento de propina a agente público, mas que a anulação dos atos e do contrato prejudicaria enormemente o interesse público, pois, entre outros fatores, a população seria privada por mais tempo do objeto contratado. Nesse caso, é lícito ao poder público optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por indenização em perdas e danos, sem prejuízo da responsabilização e das finalidades cabíveis. Certo ou errado? Esse sem prejuízo da responsabilização que quebrou, né? Não, para mim tá certo. Então, mas sem prejuízo da responsabilidade e das penalidades cabíveis? Ele Não, quer dizer que aí mesmo que quer você dizer, continue, dizendo que vai você não ter vai deixar. responsabilização. É, Oi? Vai ter responsabilização e vai ter Verdade. penalidades. Né? Verdade, sempre verdade. Tá certo. Viajei. Certo. sim. Mas a CESP aí, ela começa falando em fraude, em propina. Se o cara não estiver atento, ele fala, não, esse negócio não tem como continuar, né? É, já tá errado. Já. Mas aí a gente tem que... Oi? A gente já pensa que tá, né? Fraude e Isso, já tal, né? pensa Se que você tá não tiver errado o estudado negócio. a lei, já era. Se Nisso. você não tiver apurado ali com a lei. Mas tá certinho. Uhum. Acabou essas questões. Falta Exato. 5 minutos, não dá pra gente continuar, né? Aqui Falta quanto? tem mais 4 artigos. Você parou no qual? Parei no 150. Ficou faltando 151 até o 154. Acho que a gente vai. Vamos ler aqui até 9h30? Vamos ver. A irregularidade começa no 155. Irregularidades. Daí você parou no 150, né? Isso, mas essa parte aqui ainda é minha, ó, do 150 ao 151, 151 ao 154 é dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Ah, tá. Então, vamos deixar para a próxima, então, né? Uhum. Não deixar para Não vai próxima. terminar não vai terminar o título. O título ainda vai ter o 155. É. 154, né? E esses 4 parágrafos aqui, esses 4 artigos aqui dos meios alternativos, eu falo daquilo que a gente introduziu hoje lá, falando de conciliação, arbitragem, mediação, né? Uhum. Uhum. Daí o Show do- 154 acaba a parte de extinção de contrato, né? Daí começa a Isso. parte das irregularidades, sanções. Uhum. Tá certo. Daí semana que Beleza. vem a gente continua. Tá, joia. Fechou. A gente parte do 151 Mas daí semana que no vem. caso, você parou no 150, né? Ok, daí continua no 151, meios alternativos de resolução de controvérsia. Ok, Isso. tá ótimo. Beleza. Então, obrigado aí, pessoal. Beleza. Boa noite. Valeu, galera. Valeu, André. Valeu, João. Valeu, até a Obrigado aí. próxima. Tchau. Até Tchau. mais. Até a próxima aí. Falou.